Beleza. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui nas colunas, certo? A variável lá, puxa só um pouquinho o CD município para cá, faz um favor. E ela está com 7 números, lembra que depois eu transformei em 6 números lá para a gente criar uma coluna chamada de código do IBGE, que é onde a gente nós fizemos o join, a gente fez a união das variáveis, das tabelas do Excel que nós baixamos lá do DataSource, e agora nós colocamos aqui. E criamos uma taxa bruta ali, certo? Como é que é essa taxa bruta? Então, primeiro a gente faz o quê? A gente diminui, a gente pega os números de casos de câncer. Lembra, a gente pegou de 2015 a 2009 a população, certo? Então, nós tínhamos a população aqui, que é o MR 1519, certo? E a média das mortes. População ajustada, foi acima de 50 anos. Lembram? Eu não posso pensar em câncer de intestino em pessoas mais jovens, porque é mais difícil. Então, eu coloco lá toda a população brasileira, isso vai dar o quê? Vai dar uma largada nisso e não vai mostrar o problema em si, ou seja, eu estou dando um zoom muito maior do que... E, às vezes, eu tenho problemas mais específicos. Então, essa coluna MR1519 é, né, Tiago, da população, né? Isso é a média da população residente estimada de 2015 a 2019. Ótimo. Por que isso é importante? Vamos lá, vocês vão fazer uma análise observacional epidemiológica, uma análise de modelos preditivos, tudo que vocês forem trabalhar com banco de dados dentro do trabalho de vocês, é importante que, se vocês não forem fazer análise, mas mandarem, por exemplo, mandem para mim que faço análise de dados geoespaciais, análise estatísticas, ou para outros colegas que façam um dicionário das variáveis. O que é o dicionário da variável? MR1519, coloca um sinalzinho de igual lá no Word, lá numa tabelinha, e escreve, olha, essa é a média de residentes daquela população de 2015 a 2019 acima de 50 anos. Explica, esse dicionário é para você explicar o que significa cada tabela, certo? Cada variável. Faz sentido? Tá? Eu acho que o Elias deve ter passado isso para vocês lá atrás, sobre dicionário de dados. A RR, que é Raw Rate, é a taxa bruta, né? Se vocês lembrarem, então, a gente pegou o número de mortes, né, a média de mortes de 5 anos, 15, 16, 17, 18, 19, de 5 anos, fizemos a média dos 5 anos para cada município e dividimos pela população. Certo? Dividimos pela população e aí nós temos um raw rate, ou seja, uma taxa bruta. Na verdade, a taxa bruta é essa aqui. Essa onde está escrito é a taxa bruta é vezes 100 mil. Então, para cada, por exemplo, Agudos do Sul aqui, para cada 100 mil habitantes, lá, ou para cada 100 mil pessoas acima de 50 anos, eu tenho 40, eu acho que é 40, estou sem óculos aqui. Tenho 40 pessoas que vão ter câncer de intestino. Mortes por câncer de intestino. Faz sentido? Tá? Então, é nesse sentido que eu quero falar com vocês, então, até aqui nesse momento. E aí, nós minimiza aí para mim só essa aí, volta no mapa, Tiago. Isso. Aí, com o botão direito fora do mapa, Tiago, clica aí para gente, no botão, isso. Coloca aí nessa primeira aí, Change Terrain. E coloca aí em quartil, em quantil. Para mim, coloca em 5 faixas de quantil. Beleza. E aí, coloca essa taxa bruta aí para gente. Então, esse é o programa de ordem. Então, a gente vai ver que tem regiões... Tiago, se você conseguir ver os números, às vezes, para mim é um pouquinho melhor, porque daí fica mais... Acho que meu óculos para na sala. Então, nós temos... Não precisa fechar aí, não. Nós temos taxas aí de 0
A quanto? 0 a 14 mortes, municípios com... Deixa eu lendo para o senhor aqui, professor. Então, tá bom. De 0 a 16,5, de 16,6 a 25,5, 25,8 a 34, 34,1 a 42,6 e 42,7 a 108. Beleza. Mostra para os colegas aonde está Maringá aí, Thiago. Aqui. Aí. Ela tem uma taxa alta. Certo? Mas aí é o que a gente vai brincar agora hoje na nossa aula. Ou seja, qual que é a primeira lei da geografia, Aldair? Eu acho que eu falei isso nas 2 últimas aulas, não falei? Chegou a falar mesmo, professor. Não me recordo. Daniel, qual que é a primeira lei da geografia? Professor, acho que boa noite. Todas Boa as noite. coisas estão relacionadas com todas as outras. Eu não vou me lembrar exatamente, algo assim. Isso, mais ou menos isso, né? Todas as coisas se parecem, mas as coisas que estão mais próximas se parecem mais ainda. Tobler, certo? Então, aqui, a gente está vendo nesse sentido aqui, Maringá, a gente está vendo Londrina, Curitiba, tudo escuro, porque tem uma população maior, certo? Isso aí não tem uma suavização. Então, a gente vai trabalhar com uma coisa hoje, para a gente chegar na autocorrelação, por exemplo, a gente vai chegar e a gente vai fazer uma coisa que é uma taxa de suavização usando uma técnica chamada Special Empirical Bias. Tá? Então, a gente vai utilizar uma matriz de vizinhança, aonde eu pego uma determinada região, um determinado município, e vejo os seus municípios que fazem fronteiras, para ver se a média é alta ou baixa igual daquele município. Se as médias permanecem altas de todos os municípios, aquela região está fazendo um cluster. Por exemplo, vamos colocar que eu morar... hoje em dia não é mais tanto assim, mas vamos morar em Foz do Iguaçu, antigamente, era muito violento, mas quem morava em Santa Terezinha de Itaipu, que é do lado, Itaipulândia, Medianeira, né, São Miguel do Iguaçu, tinham regiões que eram bem perigosas. Por quê? Porque muitos, de vez de morar em Foz, moravam também nesses municípios menores. Se vocês forem ver, as pessoas, por exemplo, trazem muamba do Paraguai, droga do Paraguai, armas do Paraguai, via o Lago do Itaipu. Então, essas regiões se tornaram perigosas. Às vezes eu tenho problemas de saúde, depois eu posso mostrar um artigo do Valdemir que está submetido, que a gente fez, vocês vão ver um problema de câncer de pulmão numa determinada região inteira do sul do Paraná. Então, por quê? Porque são regiões que têm aí uma dificuldade, talvez, de acesso em saúde, que tem a dificuldade de fazer colonoscopia, fazer cirurgia, tá? Então, a gente vai avaliar isso daí. Então, se vocês olharem, pode voltar, vai fora de novo para mim, fazer um favor, Thiago, desse mapa, e aperta o botão direito, isso, e vai para mim aí nesse change de novo aí, e vai para mim ali no... coloca nesse box map para mim um e-mail, só para mim ver o negócio. Isso. Aí ele mostra quem são os outliers, quem são os, né, o high lower, né, o high outlier, baixo low outlier, ou seja, os que estão fora dessa curva, né, o upper e lower. Ou seja, nós temos municípios aí que têm uma taxa alta, esses pequenininhos que são bem fora da média do restante. Nós temos municípios também que têm poucas taxas. Isso a gente vai ver isso de uma forma descritiva, não é inferencial ainda, mas de uma forma descritiva no artigo, a gente pode ir colocando isso. Pode voltar lá na tabela de atributos para mim. Então, a gente vai criar agora... criar uma taxa de suavização, e eu vou explicar para vocês o que acontece.
Vamos lá. Botão direito. Gente, eu prefiro explicar assim, porque se fosse no R, vocês não iam conseguir ver essa sequência, tá? Porque daí são códigos, tá? Então, quando você já entende do negócio, daí é mais fácil fazer programação, mas aqui tem que ser no software clique-clique. Vamos lá, adicionar variável. Lá de baixo, pode ser aí também. Coloca aí para mim, Queen. Queen de rainha, isso. Ali, insert before, coloca para mim, isso, clica aí e coloca depois da última variável, joia. O que ele está criando aí? Uma coluna. Ô, Thiago, deixa eu molhar o bico, velho. Você já vai fazendo o negócio? Tá bom, deixa assim. Ele vai criar uma coluna em real, se vocês olharam lá, ele não é número inteiro, ele é em real, porque são casas decimais, tá? E aí a gente precisa calcular o quê? É essa suavização. Daí ele vai lá em... Fecha, Thiago, fecha. Pode fechar. Isso. Vai em Calculator. Não precisa. Ah, você apagou? Queen. Aí o real está ali embaixo, porque não é em número inteiro, não é em string em texto, tem que ser em real mesmo. Isso. Aí, depois da última variável, que senão ele aparece lá, mas o GeoD é bem tranquilo trabalhar com isso. Com um padrão e adiciona. Ok. Agora você vai em Calculator. Isso. E você vai lá em cima em Rates, Thiago. Rates. Isso. E aí, você vai em método ali para mim, aí que eu quero que os senhores prestem atenção. Em método. Isso. Nós temos aí 6 tipos de métodos, que é a taxa bruta que vocês fizeram, o excesso de risco, certo? O empírico Bayes, que é uma fórmula empírica de você jogar os dados, o special rate, que é uma outra forma de suavizar, o special empírico Bayes, uma outra forma, e o standardizado também em relação à taxa de suavização bayesiana. O que eu quero utilizar aqui com vocês, não se preocupem com as outras variáveis, porque elas não são muito utilizadas, nós vamos utilizar essa que chama de Special Empirical Bayes. Isso. Agora eu vou explicar para vocês o que é esse Special Empirical Bayes. Eu tenho Curitiba e eu tenho qualquer cidade, não, vamos pegar uma cidadezinha pequena no Paraná com menos de 5 mil habitantes. Então, por exemplo, Curitiba, eu quase, de 0 a 1, Curitiba não vou precisar ter um ajuste de valores matemáticos ali para aproximar dados, porque a população é muito alta. Mas essa cidadezinha que eu estou falando com menos 2, 3 mil habitantes, ela já precisa de um ajuste. Então, o que significa isso? Eu vou pegar os meus vizinhos mais próximos e vou criar uma determinada população e fazer uma média das mortes naquele lugar, para fazer um ajuste. Isso chama-se de vizinhança, um cálculo de vizinhança, onde eu consigo ajustar populações muito pequenas para determinadas regiões e faço um ajuste matemático ali. Regiões maiores eu não preciso. Mais uma vez, uma morte em Astorga, ou uma morte em Floresta, é diferente de uma morte em Curitiba. Tá? Por isso que essa suavização que a gente tenta mostrar para vocês. Então, a gente vai ter que criar uma matriz de vizinhança aí. Então, vai lá no canto da variável lá e clica naquela caixa, Thiago, e coloca Queen. Isso. Agora você vai naquele Wzinho lá e cria para mim uma matriz de vizinhança. No W, isso. Ótimo. O que eu quero mostrar para vocês? Vai lá, aumenta um pouquinho para os colegas observarem melhor. A caixinha consegue aumentar? Isso, Thiago, beleza. Vai em Create. Ótimo. Você vai ali e vai adicionar uma variável chamada polyD, para que ele mesmo, não, aí do lado,
para que o geoda mesmo tenha a sua variável de indicador, de ID, né, de ID. Então, ele identifica esse ID, pode colocar? Isso, ótimo. Aqui, vocês estão vendo, nessa parte de baixo aqui, variável, ó, já jogou xadrez, Mate? Já jogou? Então, nós Não, temos... Hã? não, não. Não. Muito complicado. Nayara, você já jogou? O que nós temos lá, então? Principalmente, nós temos o quê? Rainha, bispo e torre. Então, a matriz de vizinhança que eu vou colocar aqui, a gente pode utilizar Queen, que eu vou usar todos os lados. Olha a minha mão. Eu posso ir para frente, posso ir para trás, posso ir diagonal de um dos lados e posso ir dos lados, lateralmente. Certo? Se eu pegar a rock, eu vou fazer só o quê? Um do lado do outro, só vou para frente, para trás, do lado. Se eu pegar bispo, eu só vou em vértice, certo? E eu posso também escolher os números de vizinhos que eu quero. O que nós utilizamos com maior frequência dentro dessas análises, a gente utiliza o Queen, a rainha, porque ela vai pegar todos os meus vizinhos, os vizinhos que fazem fronteira com aquele meu município. Tem município que vai fazer fronteira com um lugar só, 2 lugares. Tem outros que vão fazer com 14 lugares, dependendo da extensão, tá? Então, a ordem de contiguidade é vizinho de primeira ordem. Por exemplo, eu tenho Maringá e estou vendo também Sarandi, a média minha de Maringá. Se eu coloco ordem de segunda contiguidade, ordem de segunda vizinhança, eu pego Maringá e pego Marialva, é Marialva, né? Depois de Sarandi? Isso, né? Pego Marialva, tá? Mas eu quero fazer de primeira ordem. Isso, pode deixar aí e dar um... Isso, e pode dar um create aí para mim agora. Isso, e vai salvar esse nome, mesmo de meu primeiro mapa, como Gal. Então, ele deu aqui, ó, pode fechar? Isso. Ele deu isso daqui, ó. Ele deu o tipo de Queen, sistemática, ou seja, o nome do arquivo, PolyD, número de ordens, número de observações, minhas unidades de análise, que são 399 municípios, tá? O mínimo de neighborless, ou neighbors, de vizinhos, de 2 e máximo de 12. A média aí de 5,50, que é mais ou menos em cima do que a gente viu da rainha. Agora, você vai para mim aqui, Tiago, vai ali em histograma, a parte de baixo ali. Então, vocês estão vendo, ó, não tem nenhum vizinho sem fronteira nesse mapa. Às vezes, quando a gente faz do Brasil, pega lá 3 vizinhos sem mapa, que é Fernando de Noronha, que é Ilhabela, e pega Brasília, por causa de ser a unidade federativa, às vezes você tem que aproximar um pouco por causa da distância lá. Mas Ilhabela e Fernando de Noronha sempre dá problema, então a gente sempre ajusta isso. Mas aqui no Paraná, vocês estão vendo, olha, tem lugares, tem dois vizinhos, mas a maioria tem aí 5 ou 6. Se vocês olharem, não numa curva de distribuição de normalidade, na curva de Gauss, isso daí não está muito certinho, mas é o que está apresentando a maioria dos municípios de vizinhança. Pode fechar isso e vai em conectividade do mapa, porque é uma matriz, eu estou pegando um com o outro. Clica aí. E vai, Tiago, passa no meio, aumenta esse mapa, por favor, e aumenta aí, vai passando no mapa para os colegas verem o que eu estou falando. É isso, olha, eu paro aí em Maringá, eu pego Maringá, minha média, e vou comparar com a média dos meus vizinhos mais próximos, para ver a média se é alta ou se é baixa, para mim ver se todas essas regiões possuem uma alta mortalidade de câncer de intestino, então isso vai ser um cluster aí. Faz sentido, Jean? Tá? Faz sentido, Imagem? Nayara? Vai passando, navegando para a gente em várias regiões aí, Thiago. Dentro aí para os colegas ainda que não. Volta lá na matriz.
Isso. Ó, Professor, esse arquivo aí foi puxado lá no Geoda, o arquivo em Excel que o Thiago fez aquele dia? isso aí são os resultados daquela operação, daquele banco de dados geográfico. O mapa do Paraná era só a base cartográfica, e aí a gente está introduzindo os dados e começando a fazer as primeiras análises aí. Tá? Beleza, fecha isso aí, Thiago, e vai no último daqueles quadradinhos lá, os colegas. Isso. Vai nesse conectividade gráfica aí embaixo. Ótimo. Amplia de novo. O que é a matriz que eu estou fazendo? É isso. Pegando todas as conexões possíveis em termos da rainha, certo? Do Queen. Para frente, para trás, diagonal, dos lados. Carolina? Tudo bem? Luan? Está entendendo? Aí tá meio complicado de entender, professor. Porque a gente ainda não aprendeu o caminho para chegar nisso daí. É porque vocês não treinaram no vídeo, né? Que não viram o vídeo que eu mandei ainda, né? Tem que ir lá. Mas antes de tudo, tem que curtir lá meu canal lá. Se não curtir, não der joinha, não se inscrever no canal, não vai aprender mesmo. Eu vou curtir e ainda mandar para os amigos ainda. Isso. Os caras vão falar que louco. Beleza. Nós temos a rainha. Agora a gente vai voltar lá para aquela matemática lá. A Sara deve ter assistido a minha aula, aquela que pediu aquele dia para gravar, que mandasse para ela. Assistiu, Sara? Professor, na verdade, eu não assisti ainda, não. Não tive tempo. Eu comecei a assistir, mas não deu tempo, professor. Me perdoe. Não, tranquilo. Vamos lá, fecha isso daí que nós temos já a matriz de vizinhança. Agora nós vamos criar e vamos fazer um negócio chamado de taxa suavizada. Então, qual que é o meu evento aí, Nayara? Qual que é o meu evento? E qual que é a minha variável que vai ser a minha base? O evento são as mortes. Tá? Então, Tiago, clica aí. Isso. E coloca a média das mortes. A população vai ser a minha base. Então, eu tenho o que aí? Eu tenho... Lembra lá, sempre numerador e denominador. Ou seja, você tem aquela divisão que vai ser a minha taxa. Dá um OK. No apply, fecha. E nós temos ali. Se vocês olharem, então nós temos o Queen e o RR. Então, você vai ver que já há umas diferenças ali. Tá? O que eu vou querer mostrar para vocês agora? A gente vai fazer a mesma coisa para vocês entenderem melhor o que a gente fez aqui. É criar uma nova variável e o Thiago vai escrever TX suavizado, ou TX SUA, para saber que é a nossa taxa suavizada. Ele vai cortar, Thiago. Tem que ser até a hora que não tem mais... Isso, tá bom assim. Coloca insert depois do poli-D lá, você coloca... Não, por real, sempre real, isso. Depois da última variável e coloca lá. Adicionou. Vai de novo em Calculator. E aí você vai lá em Bivariate. Nessa janelinha. Vai colocar aí para a gente aí a taxa suavizada. A variável constante aí é o Queen agora. O Queen. Vezes multiplicado por 100 mil. Tá aí certinho zero para 100 mil? Ok. Ótimo. Então, olha lá. Para aquele município que eu quero acreditar que seja Abatiá o primeiro lá, tá? Que geralmente é Abatiá, na taxa bruta, ele tinha uma morte de 16 mortes por 100 mil. Na taxa suavizada, ele tem 34 por 100 mil.
que acontece isso? Por que há essa diferença? E você vê que tem regiões, por exemplo, você pegar Agudos do Sul, ele tinha uma de 40 e foi para 25. O que está acontecendo aí, Odair? Chamo sempre os mesmos, né, gente? Deixa eu chamar aqui, né, Odair? Ou você quer responder? Ah, já que tem opção outra, né, professor? Edilane. Professor, não sei não, hein? Ellen. Ixi, professor, eu travei lá atrás, hein? Ah, é? Fabiane. Fabiane Kizima. Dá para abrir Oi, professor. dá para abrir a câmera? Eu não lembro do rosto. Você pode abrir a câmera ou não? Só para me lembrar do seu. É a primeira vez na minha aula? Acho que não, né? Não, professor. Estou brincando, Fabiane. Estou brincando. O que você acha que está acontecendo aí, doutor Tiago, agora? Você que é o cara que vai explicar para a gente aí. Professor, eu imagino que seria uma ponderação. Municípios ao redor com uma população maior acabaram influenciando positiva ou negativamente no aumento da taxa nos municípios ao redor. Mas como que chegou essa conta, eu não sei. É essa matemática que a gente for fazer. Se a gente for ver, e aí a gente vai comparar os dois mapas agora, para vocês entenderem as vizinhanças. Eu estou pegando a minha mortalidade naquele meu município e estou pegando os meus vizinhos mais próximos, 6 vizinhos mais próximos, vou pegar o exemplo. E o que acontece? Eu estou fazendo uma média de mortes daquela região. Se a gente for ver, agora, quando eu pego mortes em determinada região, por exemplo, Maringá agora, vocês vão ver que já não é mais tão alto, que nem a gente viu lá aquela hora, Foz do Iguaçu, Cascavel, Curitiba, que tinham taxas altas. Curitiba, às vezes, geralmente é um outlier, né? Por quê? Nós temos Londrina, que é a segunda cidade maior do estado, com 500 mil habitantes, e aí você pega Curitiba com 2 milhões de habitantes. E você pega outras cidades com 10 mil, 20 mil, 3 mil habitantes. Oi, Madi. Então, a taxa bruta é a taxa real da cidade, e a suavizada é a média? É a média daquela determinada região do município. Vamos lá nos mapas que vocês vão entender melhor, tá? Minimiza aí e vai lá no mapa de novo, Thiago. E aí, coloca a taxa bruta e depois tu coloca isso. Vamos fazer a taxa bruta para os colegas olharem no quantil da taxa bruta, para eles lembrarem e recordarem de novo. Isso. Então, nós estamos pegando, olha aqui, regiões. Nós estamos pegando regiões aqui que tem alta mortalidade. Pega Londrina, pega Maringá, pega aqui perto de Cascavel, Santa Helena, esqueci o nome da cidade da divisa ali. Mas, ó, Maringá, se pegar Curitiba, certo? Tem a população. Então, essa é a parte. Agora, vamos fazer e mostrar como é que ficou essa taxa suavizada. Aonde nós temos taxas mais altas ou não? Botão direito, fecha esse, né? Primeiro tem que fechar esse, Thiago. Acho que tem, ou, não sei se ele muda direto, mas vai lá de novo no mapinha. Isso. O mapa, isso. Vai lá em Map, lá em cima. Isso. Vai aí. E aí coloca a taxa suavizada. Ótimo. Está diferente ou não está diferente agora, pessoal? Essa taxa suavizada? Então, eu vou pegar regiões, por exemplo, olha, a região de Maringá ainda continua alta.
isso é legal. Deixa eu até fazer. Parece que piorou, não é isso? A impressão que dá é que está maior a área de... Que está maior as incidência. taxas, né? As taxas estão maiores, né? Ou seja, eu tenho, então, taxa que era que era baixa aquela hora, mas se você pegar aqui essa região central do estado, descendo para Guarapuava, aqui é uma região bem baixa de mortes por câncer de intestino. Agora eu pego outras regiões, região lá de Curitiba, será que é porque aí, a imagem é uma boa pergunta, e aí para você como cirurgião, certo? Nós estamos vendo que tem alta, e aí daqui a pouco a gente vai chegar numa outra técnica, que daí eu vou fazer uma sequência de perguntas para você que é Isso aí é especialista. para fazer análise espacial, né? É análise espacial. Se você analisar na região de Maringá, Londrina, talvez ali Cascavel, talvez a região de Ponta Grossa e Curitiba, onde tem recurso maior, acesso maior, faz mais diagnóstico. E tenha mais mortes, porque as pessoas moram mais ali. Mesmo suavizando, você viu que ainda a população ainda chama um pouco, certo? Uhum. Mesmo suavizando, você vê que as taxas, porque às vezes eu moro em Maringá, mas Sarandi também é uma cidade movimentada. Entendi. Eu pego Paissandu, também é bem movimentada, que determinadas regiões, por exemplo, lá perto de Paranavaí, já diminui um pouquinho, perto de Colorado lá, né? É que a gente faz toda uma perfumaria em cima dos mapas para a gente identificar as regionais de saúde, todos esses limites dessas coisas. Mas, ó,